Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, a todos os crentes, homens e mulheres, católicos, protestantes, evangélicos, enfim, a todo o povo brasileiro. Ontem nós terminamos a última live que falava sobre a boa tarde, shalom, meu querido irmão Paulinho. A todos que estão na minha live, eu peço que vocês, assim, lá pro horário das 10, das 11 horas da manhã, todos os dias o Paulinho está lá na sua live também, trazendo ensinamentos, não é? Ensinamentos da vida, da sua experiência de vida, dando uma pitada na palavra de Deus, falando sobre princípios e valores, onde eu acompanho agora todos os dias e aprendo com ele. Então, a todo o povo brasileiro e também de outros países, também de Minas Gerais, do estado de Minas, a todos que me seguem, sigam o Paulinho também, o Paulinho Francisco, que é um homem abençoado de Deus, que eu prezo muito pela amizade que nós temos pela rede social. Então, eu estava dizendo que ontem nós estávamos terminando lá a live sobre o Satanás verdadeiro, né? Os demônios, os espíritos malignos, etc. E hoje, nós aprendemos que Satanás, a Miriam também está a minha esposa na live, o amor da minha vida, a minha escolhida de Deus, a minha negra linda. Te amo, Miriam, Deus te abençoe bastante. Então, ficou claro pelos estudos, ficou claro. Imagina, irmão Paulinho, você aprende comigo nada, para de ser modesto. Sou eu que aprendo com o senhor. Então, ficou claro que espírito maligno, Satanás ou demônio, que incorpora possessão, ele não existe. Ele, na verdade, ele é a manifestação dos nossos sentimentos. São os nossos sentimentos, desejos, satisfação, realizações e vontades, pensamentos, executados ou para o bem ou para o mal. Essa é que é a verdade. Então hoje, eu quero conversar com você como que o espírito humano, já foi explicado que Satanás é opositor, adversário, diabo, tentador, demônio, tem um sentido lá de monstro, essas coisas. Como que esses termos, eles demonstram o ser humano desde os tempos bíblicos até Jesus, e você vai aprender que talvez não, com certeza, você esteja seguindo, sendo influenciado ou sendo possesso pela manipulação do homem, pelo verdadeiro mal que destrói essa terra, que destrói a Amazônia, que destrói os rios, os riachos, que destrói as fontes de água, que destrói a lavoura, que destrói os animais, que destrói o ar, que destrói a camada de ozônio, que destrói a vida, os alimentos, por causa de dinheiro, patrimônio, poder, que mata um ao outro por causa de patrimônio, poder, petróleo, pré-sal, solo, minério. Então, nessa época eleitoreira, que estão me pedindo para falar sobre isso,
você vai perceber que a manipulação política, a influência, propina, tudo que você vê acontecendo aqui no Brasil, não é de agora. E não é coincidência dentro das Escrituras. É humano. E também não é espiritual. É humano. É do homem. Mas por que essa mensagem está vindo esses dias? Porque nós precisamos aprendermos. Porque nós precisamos nos libertarmos. Porque nós precisamos tirar essa venda da ignorância sobre Deus, sobre o mundo espiritual. Porque nós precisamos ter a capacidade que a espiritualidade nos deu. Administrarmos essa terra, essas plantas, as árvores, os rios. Administrarmos tudo. Mas não para nossa própria destruição ou destruição de outros seres ou escravização de outros irmãos, mas para que vivamos em devida comunhão, em devida comunidade universal, mundial, em paz, um com o outro. Ontem foi ensinado que os homens, os espíritos imundos, os espíritos maus dos homens, deixa eu pegar aqui, que a gente acaba esquecendo muitas coisas, viu? É muito tempo de fala e muito tempo de ensino e ao invés de memorizar, a gente vai ficando velho e vai esquecendo as coisas. Então ontem nós falamos muito sobre o pneuma alalon, que em grego é espírito, pneuma, perdão. Acho que eu tenho que ir para uma outra página das minhas anotações aqui. Muito bem. Pneuma akatarton, em grego, é espírito imundo. E também, hoje vamos falar mais sobre o pneuma poneron, espírito maligno, espírito mau, que é o homem, o ser humano. Bora lá? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, o livro, o conjunto de livros, que para o Ocidente tem 66 livros. Para os africanos tem 80 ou 90 e poucos livros. Para os egípcios tem tantos outros. Para a Igreja Ortodoxa tem uma quantidade de livros, para a Igreja Católica tem uma outra quantidade, para os africanos tem uma outra quantidade mais superior do que todas. Para a Igreja Ortodoxa, a Igreja Grega e para a Igreja Ocidental tem 66 livros. 27 no Novo, 33 no Velho. Olha, qual desses conjuntos de Bíblia é a verdadeira, é a palavra de Deus? O Papa Damásio proclamou e disse que a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo a Bíblia a palavra de Deus, o Velho, Novo Testamento, poder-se-ia então retirar mais de 700 livros dela? Poder-se-ia então adulterar textos, mudar, fazer acréscimos, colocar o que eu acho, o que eu penso? Complicada essa palavra de Deus, não é? E nas mãos de alguns, muito perigosa, perigosa demais. Ela é tão perigosa
o que você chama de palavra de Deus, que no tempo da escravidão, na Europa, na América Central e no Brasil, crianças negras, filhas de escravos, eram enforcadas, afogadas, mães, mulheres grávidas. Escravos eram mortos. Mas eles foram dominados pelos demônios. Eles foram dominados pelo poder de Satanás, homem, ser humano. Os senhores feudais, os cafés, os militares, os subordinados aos reis, aos donos de fazenda, de que os negros eram escravos e respaldados pelas escrituras, como Vaikra e Devarim de Moisés, Levítico e Deuteronômio. Existe a lei do escravo, o senhor é do escravo. Como Paulo e Pedro vai falar sobre o escravo e o senhor. Esses textos eram usados com a palavra de Deus para justificar todas as atrocidades que se faziam com o escravo no tempo do racismo, da escravidão no mundo inteiro. Então fica uma coisa meia ambígua, meia dúbia. Será que tudo que está escrito realmente é a palavra do Eterno? Você acredita piamente nisso? Você acredita piamente que Deus ordenou que matassem os homossexuais? Você acredita piamente que Deus disse em Êxodo, ou em Número, ou em Deuteronômio, que se uma moça que fosse estuprada e não gritasse no caminho, fosse morta porque não gritou? Você acredita que realmente foi Deus que disse a Moisés que, ao tomar posse das cidades, culturas, povos, clãs e tribos pagãs, poder-se-ia, era a ordem do Eterno, matar meninos, homens, mas preservar as meninas para que elas fossem objeto de satisfação sexual de prazer dos soldados hebreus? Tem certeza que Deus esteve por trás dessas ordens? É óbvio que não. Então, vamos parar e pensar um pouco sobre a questão política e religiosa do nosso país. Porque a pergunta que eu faço agora, essa interpelação, esta pergunta capciosa, essa perscrutação filosófica, teológica e social. O descalabro social, a miséria, a violência, a fome no nosso país. Os crentes católicos, protestantes, evangélicos atribuem tudo a Satanás e aos demônios. Nessa contrapartida, existe uma fala, um registro nos evangelhos de que tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Eis que eu vos dou poder sobre toda o sortilégio, toda a força, toda a estratégia do adversário, de Satanás, do inimigo. Eu vos dou poder sobre os demônios. Pegarão as serpentes, pisarão nos escorpiões, etc, etc, etc. E aquele que crer em mim, fará as obras que eu faço, e ainda fará maiores do que estas. Pergunta: estamos vendo este poder atuante no Brasil? Se são os demônios na política,
na segurança, no tráfico de drogas, nas doenças, no desemprego, na fome, na miséria. Por quê? Que não está funcionando para deter, para barrar, para elevar o PIB, para elevar o IDH brasileiro, o Índice de Desenvolvimento Humano, o Produto Interno Bruto, o salário, a aposentadoria, a questão da habitação, a questão das terras, da agricultura. Estamos com o maior índice de moradores de rua nas grandes capitais e praças desse Brasil. Estamos com o maior número de dependentes químicos, depressivos, transtornos mentais, psíquicos. Estamos com o maior número de idosos nesse país, cadeirantes. Estamos com o maior número de preços de remédio elevadíssimo pela indústria da farmácia. Quem é o Satanás e o diabo que tem tanto poder, força, resistência ao nome poderosíssimo de Jesus? Por que que não estamos vivendo a bênção, a abundância, a prosperidade, as janelas dos céus abertas neste país? Se temos milhões e milhões e milhões de fiéis que pagam os seus dízimos, os seus rituais exigidos pela máfia, pela indústria, pela empresa, pela seita, pelos feiticeiros chamados pastores e padres nesse país. Aonde estão as promessas desse Deus eterno de Malaquias 3? Aonde estão os livramentos? Aonde estão os devoradores debaixo dos nossos pés? Eu não estou vendo isso. Eu estou vendo números de empreendedores, microempreendedores, empresários, como a Toyota indo embora, e várias outras. Miriam, quais foram as outras que foram embora do país? A Ford, que já fechou, e tantas outras empresas, megas empresas, multinacionais, indo embora. A desgraça assolando o povo brasileiro. Quem é esse Satanás? Quem são esses demônios? Vamos aprender agora? A palavra de Deus. O livro de Números, no capítulo 22, e versículo 18. Diz assim: respondeu Balaão aos oficiais de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa, cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Esta foi a resposta do então profeta Balaão aos oficiais, aos assessores do rei dos Moabitas, Balaque. Porque acreditava-se, havia um grande respeito, autoridade nos tempos bíblicos com relação àquele que era profeta, no caso Balaão. E o rei, ele, com o seu poder, com o seu domínio, Balaque, ele queria ter este feiticeiro, ele queria ter este homem poderoso. O Balaque, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ok. Ele queria ter, quem está aparecendo? A irmã, que eu esqueci o nome dela, é uma bênção também. Então, o rei Balaque,
dos Moabitas. Ele queria usar, apenas isso, usar. A irmã Vanilda. Boa noite, boa tarde, Vanilda. Seja bem-vinda. Deus abençoe. O rei Balaque, rei dos Moabitas, em Números 22, quis apenas usar como um amuleto de sorte, ou como algo mágico, para vencer os seus inimigos. Shalom, obrigado. Paz a todos. Vencer os seus inimigos, os seus opositores e até mesmo o próprio povo de Israel. E o que o Balaque faz? Ele envia os seus assessores políticos, os seus príncipes. Ele envia os seus políticos e militares. Ele envia os seus vereadores, deputados estaduais, federais, todos aqueles que estavam coligados com ele no sistema, no centrão, como se fosse em Brasília, para falar com o profeta Balaão. Olha, faça isso. Amaldiçoe fulano, amaldiçoe ciclano, amaldiçoe esse povo, amaldiçoe aquele lá, para lá, e eu vou te dar todas as honras que você nem imagina, o Balaão, profeta. Porque naquele tempo, a palavra de um profeta tinha um peso muito grande. Você não tem ideia. É mais ou menos como se fosse a palavra de um líder muçulmano lá no Oriente Médio. É como se fosse a palavra do a palavra do presidente Joe Biden dos Estados Unidos. É como se fosse a palavra militar de Putin. É como se fosse a palavra do Papa. O Papa não é muita coisa. Mas uma palavra proferida pelo profeta elevava a fé, a crença. As pessoas tinham autoestima psicológico muito grande. Vamos encarar Israel, porque o Balaque, o profeta, falou e foi aprovado pelos céus. Estamos ungidos, estamos abençoados. Vamos derrubar o outro, fulano, os cananeus. Nós vamos destroçar todo mundo, porque temos a palavra de um profeta. Dentro dessa história, você aprende sobre laicismo, o Estado laico. Não se mistura espiritualidade com as coisas humanas e políticas. Por isso que a resposta do profeta Balaão aos enviados, aos comissionados, à comissão, não é? De políticos e autoridades e príncipes de Balaque para Balaão, a resposta dele foi: Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa, cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Vocês lembram também quando o capitão do rei da Síria, ele alcança a cura da lepra após mergulhar 7 vezes no rio Jordão? Ele quer retribuir ao profeta Elias, ao profeta Eliseu. Ele quer entregar um baú cheio de pedras preciosas, tesouros, que daria milhões e milhões para Eliseu, que mudaria a vida de Eliseu. Eliseu não precisaria mais dormir em cavernas ou em choupanas, como largados e pelados, como um sobrevivente, nos lugares mais inóspitos da terra, lá na Palestina, no Oriente Médio. Não, Eliseu teria carruagem, cavaleiros, bastante servos, cozinheiras, empregados, mordomos, mansões do seu tempo. Mas Eliseu disse: olha, pega o teu dinheiro e vai embora.
Sempre a política tentando dar um jeito de corromper o caráter do homem de Deus, da mulher de Deus. Sempre a política tentando persuadir e pagar propina para aquilo que é correto, que é certo, que é espiritual. E aquele que é espiritual sempre diz não às ofertas, às propinas, aos mensalões, aos ouros em saco, de qualquer fundo político que seja, de vereadores, de prefeitos, de governadores, de presidentes, de senadores, de empresários. Sempre a política quis manipular o pensamento coletivo, a mente popular das pessoas, porque são essas pessoas que é a massa de manobra e é através delas que se coleta os maiores impostos no mundo inteiro. E é através do suor e do sangue do povo, do cidadão, da cidadã que trabalha, que se constrói as maiores pirâmides e reinos e palácios dos governadores babilônicos, suméricos, gregos, medos e persas, Nabucodonosor, Egito com suas pirâmides, gregos com seus coliseus, Roma com os seus templos, com o Coliseu de Roma, muralhas, estradas, poder, tudo extraído do povo. Com esse início de live, eu quero deixar bem claro para você, brasileiro e brasileira, que é possível 90% ou 100% possível de que nesse momento a sua cabeça, a sua mente, a sua vida esteja corrompida também. Mesmo você estando com a Bíblia debaixo do seu braço, mesmo você estando frequentando uma igreja, mesmo você dizendo que é salvo em Jesus, mesmo você tendo se batizado, tomado ceia, comido o pão, mesmo você equivocadamente, erroneamente, pagando dízimos, ofertas, votos, sacrifícios, campanhas, propósitos, você corre o risco de 100% estar, como disse Jesus, o príncipe deste mundo cegou-lhes o entendimento. O mundo jaz do maligno. E o mundo, meu querido, o mundo não são as pessoas que estão tomando cerveja, caipirinha, vinho. O mundo não são as pessoas que estão jogando bola, curtindo o seu futebol, indo na praia, indo nos spas da vida, nos resorts, nos clubes, nas piscinas, porque estão de maiô, de fio dental ou de sunga na praia. As pessoas que estão dançando, felizes, maquiadas, com brinco, com saia, mini saia, ou com calça, ou shorts. Não é esse mundo, não. O mundo jaz do maligno é o mundo do pensamento, da mente, da manipulação, do poder de tomar a sua mente. Presta bem atenção no que eu estou dizendo nessa live. Não se engane. Vou repetir de novo. Em 1998, quando a minha irmã partiu desta vida, eu lembro até hoje, eu havia acabado de sair do seminário de teologia. Estava um pouco triste,
porque minha irmã havia falecido. E eu lembro que fui falar com um tal de Bispo Douglas, médico, ele e a esposa dele, da igreja Renascer em Cristo. Eu estava na fase de estudar os evangélicos. E disse a ele que estava muito triste pelo falecimento da minha irmã. Ele disse, mas não tem o que fazer, ela morreu porque eu tinha que morrer. Eu gostaria que você parasse de pensar na sua irmã e pensasse na vida, na realidade da vida que estamos agora. Estamos em campanha política, foi bem assim, grosso, seco. Eu gostaria que você pensasse que o Espírito Santo revelou, mostrou, confirmou para o apóstolo Estevão Hernandes e a bispa Sônia que o doutor Paulo Maluf é o candidato por Deus para ser governador de São Paulo. E depois ele repetiu isso à noite, lá na Avenida Coronel Zefredo Fagundes, no Jardim Tremembé, Zona Norte, São Paulo, próximo do Tucuruvi, onde hoje é um mercado dia por cento. Eu não acreditei no que eu estava escutando. O cara fazendo campanha política dentro da chamada igreja, ou corpo místico de Cristo, ou o altar santo. Pior, falando que Deus escolheu um homem corrupto, um homem que foi condenado não pelo Tribunal de São Paulo, mas pelo Tribunal das Ilhas de Nova Jersey, por ter roubado, subtraído dinheiro de obras públicas, de precatórios do povo paulistano, no seu tempo de prefeito e também de governador que foi. Como que Deus vai cometer uma antítese dessa? Como que Deus vai ser antiético de colocar uma raposa velha, um lobo devorador, um corrupto, viciado em enganar o povo paulistano? Como que Deus vai acordar com um homem que disse estupra, mas não mata? Naquele momento eu comecei a perceber que havia um jogo político por trás, não só da Renascer, mas de todas essas denominações, empresas, cartéis, facções, gangsters da fé. Bom, eu saí daquele lugar e com o tempo a própria espiritualidade foram me confortando, me consolando e me ensinando em casa sobre morte, pós-morte, eternidade, essas coisas. É verdade, mas calma. Numa determinada noite, um sobrinho meu, que na época era obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, me chamou porque um pastor queria me conhecer. E eu disse, não tenho interesse. Eu não professo muito essa fé, não. Não, mas vamos lá, pelo teu conhecimento, tio. Fui. O pastor ficou oriçado, excitado, no bom sentido da palavra. Ele queria que eu entrasse para a Universal. Porque ele viu em mim um coração bom e viu também conteúdo, cultura, filosofia, história, conhecimento, essas coisas, a teologia. Ele disse, rapaz, se você entrar aqui, você vai arrebentar. Você tem uma boa dicção, uma boa eloquência, você vai ser bispo. Eu vou te mandar para o Embuge, você vai fazer um curso para tirar esse sotaque paulistano e adquirir o sotaque carioca para falar igual o bispo Edir.
Porque é padronizado, como é uma empresa, todos têm que falar do mesmo ritmo. Renascer também, Deus é amor também, católico também, todos têm que falar igual aos seus líderes, né? Enfim, a empresa. E eu disse, muito obrigado, eu não quero. E nesse dia, ele disse em cima do altar, lembra até hoje, fomos até o bairro do Jaçanã, e ele disse assim: a Igreja Universal do Reino de Deus vai apoiar o candidato José Serra para presidente da República, porque o Espírito Santo assim falou para o bispo Edir Macedo. Espírito Santo? O mesmo Espírito Santo tinha dito para o Edir Macedo que o Fernando Collor de Mello ganharia a presidência da República e seria o melhor e maior presidente da República desse país. A Igreja Universal do Reino de Deus apoiou o Fernando Collor de Mello, apoiou o Fernando Collor de Mello, e todo mundo viu no que deu a indicação da espiritualidade. Deus não é onisciente? Ele não sabe de tudo o que aconteceu no passado, agora, no presente e também no futuro? Deus não sabia que Collor seria um corrupto que quebraria milhões de brasileiros, que congelaria a poupança de milhões de trabalhadores, de brasileiros, de aposentados, e que levaria isso ao suicídio de vários microempreendedores e microempresários e empresários nesse país? Deus não sabia que Collor tinha esses planos no seu coração? Como que Deus indicou Collor para ser presidente da República? Mais uma das mentiras do sistema religioso, dos pastores famigerados, gulosos por poder e por dinheiro. Bom, aconteceu nesse tempo em que José Serra perde a sua campanha eleitoreira para a presidência da República, e ele perde para o Lula. E o Lula, que tanto diziam, é um candidato do diabo. Ele é PSOL, é PCdoB, ele é comunista, ele é isso, ele é aquilo. Mas o Lula é do diabo, é das trevas, o Lula é ateu, o Lula é comunista, o Lula não presta. Mas Deus escolheu o Lula? Deus colocou o Lula no poder? Deus não colocou o Lula no poder coisa nenhuma. Deus não coloca candidato nenhum no poder coisa nenhuma. Deus não coloca nenhum na cadeira de presidente. Deus não coloca nenhum na cadeira de prefeito. Deus não coloca nenhum na cadeira de senador, deputado, federal ou estadual, vereador ou governador. Você coloca ele lá. Nós colocamos esses homens lá. Deus não tem participação em política. Deus não tem participação nas nossas decisões. Porque Ele já nos deu o cérebro, a mente, já nos deu os seus ensinamentos, para dos seus ensinamentos extrairmos princípios e valores, verdade ou mentira, vida ou morte, bem ou mal, bom ou ruim, luz ou trevas. Somos nós quem decidimos o futuro do nosso país nesse mundo. Não tem interferência divina coisa nenhuma. Engraçado que o Lula dizem que é do diabo, que é do demônio. E aqui eu não estou defendendo o Lula. Não estou fazendo nenhum cabo eleitoral para Lula. Não estou, não. Mas quem apareceu nas mídias, com PC Farias e com toda aquela nojeira toda, quem foi delatado com feiticeiros, não é? Lá na casa da Dinda, com trabalhos de cortar cabeça de boi, cabeça de porco, para matar fulano, para matar ciclano, tantos feitiços lá na casa da Dinda, próximo ali na Grande do Torto, onde morava Fernando Collor de Mello. Era Fernando Collor de Mello, que não era do PT. Então, essa live nessa noite vem para esclarecer uma coisa.
Eu coloquei no chamado da live 2 fotos. Uma foto tá assim, que colocaram: pare de usar a religião como fundo de influência ou para derrubar ou para eleger um candidato. Eles não estão nem aí com religião, nem com Deus, com nada. Eles só querem o voto. Eles só querem o acordeão, a aliança entre eles e o partido político, a igreja, através de propinas ou através de sanções, quando o presidente, o governador, o prefeito, através de licitações, através de abafamento de escândalos na justiça, através de perdão de dívidas, como o Bolsonaro fez, para com o R.R. Soares, o Malafaia e tantos outros, com milhões de dívidas aos cofres públicos. E o Bolsonaro, como presidente, por influência da religião evangélica, deu indulto, deu perdão para eles. Mas não deu perdão para o microempresário. Mas não deu perdão para quem tem uma lojinha de calçado, sapato ou um brechózinho. Mas não deu perdão no imposto para quem tem a padaria, para quem tem um mercado, para quem tem um bar, para quem tem uma lanchonete. Mas não dá perdão. Nem ele, nem prefeito, não dá perdão, não dá isenção de imposto para quem quer ter uma barraquinha de pastel, ou de cachorro-quente, ou de churrasco. Mas não dá perdão de imposto de automóvel, de imposto de imóveis. Para você não tem perdão. Mas para a sujeira religiosa e política tem perdão. Você percebe? Está percebendo isso? Então, essa história, esse marketing, essa campanha não cola. E é por isso que eu estou aqui. Mostraram um vídeo do Lula lá. Eu não sou petista, tá, pessoal? Eu também não sou PL, não sou do DEM. Eu sou um brasileiro que está frustrado, que está revoltado contra todos os partidos políticos. Todos os partidos políticos. Nenhum salva. São iguais as denominações. Cada um promete salvação, mudança, moral, respeito, família, doutrina, piriri, pororó. Mas quando você vai ver, dentro da família, são os piores exemplos, são as piores desgraças, os piores escândalos, os piores furtos e roubos, as piores alianças com gente que não presta. Então, aqui é Elaine Cristina, obrigado, Deus te abençoe, boa noite, seja bem-vindo. Então, quando você vê vídeos, mostraram um vídeo, não é? O pessoal que defende o Bolsonaro, do presidente Lula na sua campanha, ele foi recebido por um grupo de pessoas da religião afro. E lá jogaram pipoca nele, os seus rituais, aquela coisa que deve ser respeitado. E fizeram uma montagem fake da sua fala, dizendo que eu sou o demônio, aquela coisa toda parará. Já foi explicado nas outras lives que demônio, entidade maligna, possessão demoníaca, não existe, e nem Satanás. E hoje a gente vai pegar nessa parte política e religiosa entre político e entre o Caifás, o Anás, o sumo sacerdote, que fizeram com Jesus. Presta bem atenção na live de hoje. Talvez você esteja sendo induzido para soltar um Barrabás de novo, para colocar um Barrabás em liberdade, um genocida, um assassino, um louco, e condenar Jesus, e condenar nas eleições Cristo, de forma simbólica, condenar você mesmo, condenar o povo brasileiro, representando o corpo de Cristo, sendo crucificado novamente, sendo chicoteado novamente, tendo sede, fome, carregando pesos de impostos como cruz, novamente, mais 4 anos. Essa live vai servir para isso. Então, quando soltam esse vídeo do candidato Lula, sendo recebido por essa comissão de pessoas de matriz africana, ou candomblé, umbanda, nas suas cerimônias, porque, segundo o mesmo candidato, e é verdade, porque o Bolsonaro também vai em todos os lugares religiosos,
como na maçonaria, em tantas outras coisas que tem no mundo. Ele é um político. E como um político, ele tem que agradar gregos e troianos. Por isso que, como político, não deve se entremeter em religião, em dogma, em nada. Não dá para ficar falando, aquela lei do diabo, aquela lei do Satanás. Já disse em outras lives minhas que a satanização e demonização das religiões de matriz africana são oriundas dos askenazes, são oriundas dos racistas brancos da Europa e que vêm com os católicos, a Igreja Católica, que satanizou tudo o que é do negro, cultura, música, atabaque, tudo. Só não satanizou, não é, o que lhe convinha. As escravas para deleites sexuais, os homens para deleites sexuais, isso não satanizou. Enfim, depois colocaram um vídeo do Bolsonaro na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, nos cultos, recebendo imposição de mão do Edir Macedo, do Malafaia, enfim, do Valdemiro, etc. Tem José Dirceu, tem José Genuíno, do PT, tem Dilma também no altar, tem José Serra recebendo oração também do Valdemiro Santiago, do Estevão Hernandes, tem o Eduardo Cunha recebendo a bênção do R.R. Soares, do Silas Malafaia na Marcha para Jesus no Rio de Janeiro. Tem o Silas Malafaia abraçando e apresentando para a igreja o Pezão, ex-governador do Rio de Janeiro que foi preso por corrupção, o Eduardo Paes. Tem toda essa cachorrada, essa sujeira que é exposta no seu rosto, na sua face todos os dias, pela televisão, pelos programas, pelas redes sociais. E como que um poder impactante pelo marketing e publicidade, ajuntando texto bíblico, ajuntando textos da Escritura, somando nome de Deus, somando nome de Jesus, anjos, personagens, profetas, com esses candidatos como Bolsonaro, Marco Feliciano, Abílio Santana, padres. Mas tudo isso não é para um bem comum e um bem maior. Tudo isso, na verdade, é para a corrupção, é para a lavagem de dinheiro, é para a transmissão de bilhões daqui, bilhões dali, contas. Como você viu, Milton Breno, não é isso? Ministro da Educação, presbiteriano, sacerdote presbiteriano, pastor evangélico, que se alguém não tivesse gravado o áudio, ele estaria lá com o ministro da Educação até hoje, desviando dinheiro, milhões, nas mãos de pastores que nada tinham e têm a ver com política. O Estado é laico, pastor deveria cuidar da parte emocional, espiritual das pessoas e a obra de caridade. Quem não tem comida, roupa, não tem salário, não tem emprego, dá emprego, construir empresas, não é? Escolas, fazer isso com o dízimo. Mas não. O outro fazia reunião em um hotel ou restaurante e exigia 15 quilos de ouro. Não temos mais profetas Balaão, um espírito de Balaão, como o texto de Números 22. Avisa o rei Balaque de Moabe que ainda que ele me desse todo o seu palácio, toda a sua casa, toda a sua fortuna, toda a sua glória, toda a sua honra, eu jamais poderia mudar o mandado de Deus. Eliseu diz para o capitão do rei da Síria, Naamã: pega o teu dinheiro, a tua fortuna, a tua glória, a tua honra, teu tesouro, seus bilhões e leva contigo. Não pedi, não quero, não cobro, não tem que pagar, não tem dízimo, não tem oferta, não tem voto, não tem sacrifício, não tem propósito, não tem nada disso. Vai embora. Conseguiu a tua cura? Seja feliz. Vai embora com Deus. Detalhe,
o capitão do rei da Síria, Naamã, ele ainda pede, olha, eu fiz uma promessa lá, que se realmente eu conseguisse a bênção, a cura aqui, nessa terra, na tua terra, profeta, eu pegaria um punhado dessa terra e levaria como lembrança, como recordação. Não para fazer comércio, terra sagrada, vender punhadinho de terra, como muitos fizeram durante décadas, pegando copinhos de água do Rio Jordão. Outros pegam água do Mar Vermelho, outros pegam terra de Israel, pedra, galho da árvore da oliveira, para fazer comércio na Mundial, na Renascer, na Universal. É o culto das relíquias, como também tinha no catolicismo, o dedinho de São Pedro, que está lá no Vaticano, e tantas outras coisas. Comércio, 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 dinheiro, dinheiro e dinheiro. E o povo só se ferrando, o povo só morrendo de fome, o povo saqueando o mercado, o Brasil caminhando para um desespero social e econômico ao ponto de ser comparado quase com que a Venezuela. Tudo caro demais, comida cara, saúde agora aumentaram agora o valor das cartelas, não é? Das carteiras, perdão, de plano de saúde. Preventicênio, uma das mais caras do Brasil, a 1.000. Você tem condições de continuar mantendo o conforto, o bem-estar, o bom atendimento do seu pai, da sua mãe, do seu vovô, da sua vovó? Não tem, mas o Edir Macedo tem, o Valdemiro tem, o R.R. Soares tem, o Estevão Hernandes e sua família tem, o Silas Malafaia tem, os padres têm, os cardeais têm. Então até que ponto, até quando vamos engolir essa perversidade, essa maldade disfarçada de igreja de Deus, de homens de Deus, de sacerdotes de Deus, junto com políticos ordinários que estão desgraçando esse país? Por isso que Números 22, versículo 23, versículo 19, o próprio Balaão vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que, para abençoar, recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor Deus está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus o tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Do mesmo jeito em que Balaque, rei de Moabe, mandou os seus oficiais, príncipes, vereadores, delegados, sua comitiva, a sua comissão política e militar, levando milhões para Balaão amaldiçoar o país dali, o país de lá e o próprio povo de Israel. Dessa mesma maneira, Caifás, sumo sacerdote, o homem mais poderoso em Israel no tempo de Jesus, Anás, o segundo homem mais poderoso em Israel,
imperadores do judaísmo, da religião, da política teocrática de Israel. Eles mantêm acordos políticos, relações exteriores. Eles são ministros de relações exteriores, eles são aqueles que fazem as alianças com o Império Grego, com o Império Romano, permitindo que Roma construa o que quiser e tome impostos do povo de Israel, dos judeus. E agora veja o que política e religião, o que elas fazem. E é o que está acontecendo no nosso país faz muito tempo. Evangelho de Marcos, capítulo 15. E versículo 9. Eu vou ler rápido aqui. Não quero demorar muito não, tá bom? Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, e escribas e todo o sinédrio. Logo pela manhã, antes do sol nascer, se reuniram os sacerdotes do templo, os sumos sacerdotes, os escrivãos do templo, os anciãos, os homens mais velhos, os juízes e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram para Pilatos. Entregaram ele para Roma. Eles usaram de todos os códigos penais, todas as brechas da lei de Moisés, para condenar Jesus a um assassinato, a punição, pena capital, morte. Quem condenou Jesus à morte? Ou cambada de hipócrita, de falsos religiosos. Quem condenou Jesus à morte? Você que é padre e que se esconde atrás da batina, mas na calada da noite você usa a casa paroquial para aproveitar de crianças, seminaristas, nos seminários, ou de coroinhas, ou sai para fazer tudo aquilo que você, no altar, para os católicos, diz que é nojento, que é abominável, que é horrível, que é feio. Você que usa o dinheiro da doação dos católicos para comprar casas para os seus amantes e namorados, e aqui não tem nada a ver com homossexualidade, mas tem com a sua hipocrisia, com o que você faz, não pelo fato de ser homossexual, mas pelo fato de você usar o dinheiro que poderia estar sendo usado para dar casa, alimento, saúde, roupa para as pessoas. Você usa para os seus deleites, para os seus desvios, para as suas mansões escondidas, para os seus caprichos sexuais, para a compra de sino de 2 milhões de dólares, ou de reais, ou de euros. Para você que usa o dinheiro para comprar cabeça de gado, fazenda. Para você. Que reúne nessa aliança de igrejas cristãs no Brasil ou de igrejas evangélicas, o chamado sistema podre e nojento. Vocês se reúnem para de verdade amarrarem Jesus de novo e sapecarem porrada, paulada, chute, cuspida nele, porque tudo que ele tem, tudo que ele fala, toda a sua essência de amor, vocês odeiam. Toda a essência de caridade, de se doar para o outro, de ajudar o outro, de gratuidade, vocês odeiam. E vocês se reúnem com políticos que não tem nada a ver com fé,
com crença, não tem nada a ver com igreja, com coisas espirituais. Vocês se reúnem com Pilatos, vocês se reúnem com Herodes, que foi um governador, que foi um homem perverso, ruim pra caramba, que assassinou crianças. Pilatos interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-los: não respondes? Vês quantas acusações te fazem? Quando eu estou aqui na live, você que está aí não sabe, mas eu recebo palavras de baixo calão. Ah, você é um herege, você é um falso, você é um apóstata da fé, você é um desviado, é um desigrejado, você é um endemoniado, você é um satanás, você é um Beuzebu, você é um demônio, você prega contra a igreja todo dia, você prega contra a palavra, você prega contra os pastores. Não, eu prego contra Satanás e os demônios. Já expliquei o que é. Não são espíritos, são pessoas. Eu prego contra o sistema que te engana, que te entorpece, que te rouba todo dia, descaradamente, e faz aliança com a política suja desse mundo. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, que faziam motins, não é? Os quais em um túmulo haviam cometido homicídio, haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes, presta atenção o que Marcos está falando. Marcos é o evangelho com mais credibilidade, tá bom, pessoal? Porque Marcos ele foi o primeiro a escrever, o primeiro a relatar, a registrar. Depois veio Mateus e copiou Marcos e acrescentou outras coisas de acordo com o seu conceito dos acontecimentos. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse, de preferência, Barrabás. Quem incitava a multidão? Os enviados, os pastores, os obreiros, os evangelizadores, os missionários, os que recebiam uma propinazinha do templo, os que eram comprados, os que eram assalariados, os que eram registrados pelo Anás, pelo Caifás, pelos fariseus, que é conhecido como a seita mais severa do tempo de Jesus. Esses caras compraram milhares ou centenas de pessoas para se espalhar entre as multidões e dizer: condena Jesus e solta Barrabás, condena Jesus, Jesus não presta, Jesus é louco, Jesus é endemoniado, Jesus é desigrejado, Jesus é desviado, Jesus é isso, Jesus prega contra o templo, Jesus prega contra as ofertas, contra o dízimo, vamos condenar Jesus, a lei de Moisés, o nosso Deus que abriu o Mar Vermelho. Usaram de todas as argumentações e súmulas e artigos e capútios do Código Civil e do Código Penal, das 613 leis rituais de Moisés, para fazer a lavagem cerebral na população, no povo, naquele tempo. E não foi no dia, semanas já estavam fazendo isso com o povo, porque já preparavam o dia
do feriado, para poder usar de artigo de lei, o subterfúgio da lei, a brecha da lei, para soltar um vagabundo, para soltar um criminoso e prender um justo, um inocente que sempre pregou o amor, a igualdade, a graça, a comunhão. Mas para que isso acontecesse, a religião, Caifás e Anás, os fariseus, os príncipes do Sinédrio, eles precisavam, na época, os religiosos, rabinos ou padres, pastor como você queira, eles precisavam soltar dinheiro, soltar moeda. Aí vem o acordeon, vem as alianças com os partidos políticos. Eu não quero matar, eu quero que morra, mas sabe aquela coisa? Sabe, Caifás? Aqui na nossa etnia, na nossa cultura, na nossa religião, quem faz isso, tem um código lá que, sabe, é digno de morte. Você sabe que Jesus, falando que ele é filho de Deus, ele pode também criar um motim contra o imperador de Roma, ou Pilatos, ou Herodes? Você sabe que ele pode fazer uma revolução, fazer a cabeça do povo todo e levantar um exército para destruir o Império de Roma aqui, tentando convencer Pilatos, o imperador de Roma, mas Roma estava bilhões de vezes mais elevada do que Caifás e Anás, e entendeu na hora a intenção dos religiosos. Na verdade, para Pilatos e para Roma, Jesus não tinha nenhuma importância. Para eles, Jesus era um crente, um fanático, ou um profeta, ou um pregador, um homem que falava do mundo espiritual e não estava nem aí com esse mundo, com o império, com Roma. Como ele disse, o meu reino não é deste mundo. Mas no fundo, Pilatos e Roma sabia que o que incomodava Caifás e Anás, o Sinédrio, o templo, a religião judaica, era a falência desse sistema podre que estava acontecendo. Cobra isso, cobra aquilo, cobra isso, cobra aquilo, paga imposto, paga tributo, paga moeda, põe um gasofilaço, põe lá para lá, pega dinheiro, sacrifício, volta, traz carneiro, traz bode, traz alimento, traz comida, traz tempero, traz cominho, traz hortelã, traz pombinho, traz rolinha, é isso, vai orar na casa da viúva, cobra minutos para rezar na casa da viúva, o fariseu, o sacerdote. E Jesus tinha dito que o reino de Deus, o ladrão não entra, e nem a ferrugem. O reino de Deus. Jesus tinha dito, de graça recebestes, de graças dai. Jesus tinha dito, sabei, pois, o que significa misericórdia quero. Jesus tinha livrado a mulher de ser apedrejada em praça pública porque cometeu adultério. Jesus tinha curado no sábado pessoas que precisavam da cura naquele momento, naquela hora, e não segundo um protocolo, uma doutrina, uma coisa, um dia, um horário especial. Jesus tinha abraçado o leproso e curado o leproso. Jesus tinha dito que esse templo era para ser chamado a casa de oração. Mas vocês a transformaram no QG, no quartel-general, no covil de ladrões, serpentes, escorpiões, lagartos, sepulcros caiados, hipócritas, malditos, vagabundos, mercenários, ladrões são o que vocês são. Usam toda a estrutura, o templo, as imagens, a figura, a questão de engenharia, arquitetônico, religioso, como se usa o Vaticano, como se usa o templo de Aparecida do Norte, a Praça da Sé, como se usa o templo de Salomão, que nunca foi, nunca será aqui em São Paulo, como se usa os altares, os púlpitos, o atril, o banco da igreja, as janelas, o mosaico, a cruz, tudo com uma mensagem subliminar religiosa de que Deus está naquele lugar. Como eu estou usando aqui agora um kippá e um talit. Quem vê pensa que, nossa, é um santo, é um rabino.
Não, é uma questão cultural dos meus antepassados. Mas nem por isso eu sou melhor que você, eu sou santo. Nada disso. Não ficará pedra sobre pedra nesse lugar. Vendilhões na porta do templo. Disputa, competição, comércio, mercantilismo. Mas hoje isso está dentro do templo. Está dentro da televisão, do rádio, da internet, do YouTube, do Facebook. Está nos envelopes, está nas gráficas, nas impressões, nos portfólios, nos panfletos, no chaveco, na eloquência. Pilatos sabia de tudo isso. Por isso que Pilatos vai dizer, olha, eu não quero ter culpa no sangue de um inocente. Eu lavo as minhas mãos. Só para que não ficasse feio para Pilatos e que chegasse ao imperador que ele foi um frouxo, não soube tomar uma decisão exemplar ou justificável, não soube resolver um atrito social ou religioso dentro dos seus domínios, na sua província, que ele era autoridade. Então Pilatos, para massagear o ego, manda açoitar Jesus. E eles quase matam Jesus ali mesmo. E depois colocam uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e dão uma porretada com um caibro para que esse espinho de 15 centímetros finque, penetre no seu crânio. Isso porque eu vou preservar o que eu poderia falar aqui. Quando um preso, seja ele quem for, romano ou judeu, naquele tempo, era pego pelos soldados romanos, era jogado à sorte pelos soldados romanos, o que esses soldados romanos faziam com o cara, com a pessoa, antes de crucificar. Vamos deixar quieto. Assim, a multidão inflada por Caifás, Anás, fariseus, saduceus, hoje padres, pastores, apóstolos, missionários, profetas, membros do Sinédrio, líderes desse sistema eclesiástico no Brasil, macumunados com Roma, macumunados com a política, PT, PMDB, PL, DEM, fazem a mesma coisa. Fazem campanha de publicidade, dizem que Deus disse, como Caifás e Anás disse, para matar Jesus e soltar Barrabás. Talvez a sua mente esteja tão influenciada, tão impactada com a insistência, a perseverança, o fervor, a dicção, a eloquência, o falar bem, o se vestir bem, o bonito cenário religioso, renascer, universal, mundial, Guerreiro Soares, todo mundo apoiando o Bolsonaro, todo mundo falando que ele é um homem de Deus. Talvez, sem você saber, você esteja de novo colocando Cristo numa cela, exposto a soldados romanos cruéis, profissionais em causar dor, tortura, linchamento, rasgar, bater, espancar, sangrar. Porque Jesus disse em Mateus 25, preste atenção, já vou acabar a live, e eu vou ter que continuar ela ainda amanhã. Tá bom? Mateus 25, e versículo 34. Então
dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Ah, pois entrai pela porta, entrai na posse do reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer. Eu tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e fostes me ver. Então perguntarão os justos, presta atenção, perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e fomos te hospedar? E quando te vimos nu e te vestimos? E é agora que vem. Guarda isso do que Jesus ensinou. O rei respondendo lhes disse: em verdade, eu vos afirmo, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando você opta por votar, por votação, não por livre-arbítrio, mas por influência de líderes religiosos, como o povo todo de Jerusalém, da Palestina, que na entrada triunfal colocaram ramos, estenderam tapete e disseram: Hosana nas alturas, eis o Messias, o Filho de Deus. O mesmo povo, o mesmo clamor que honrou Jesus, da boca para fora, como ele disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Esse mesmo povo que honrou Jesus como Filho de Deus, bendito aquele que vem em nome do Senhor, é o mesmíssimo povo que clamava, porque já tinha recebido o seu puxadinho, o cimento, o concreto, a pedra, a areia, que já tinha recebido a sua carne seca, a sua água, o seu poço artesiano, que já tinha recebido a sua propina, o seu dinheiro, que já tinha recebido um dinheiro e pago as suas dívidas no boteco, no bar, na venda, na mercearia. Esse mesmo povo que recebeu geladeira, fogão, sofá, pelos caras do templo, é o mesmo povo que agora grita: crucifica-o, 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 solte Barrabás, solte Barrabás. Está na lei, a brecha da lei. Quando você faz isso hoje, através da influência do Edir Macedo, através da influência do Abílio Santana, que está sendo processado por estupro, quando você faz isso hoje, por influência do Silas Malafaia, que é um corvo, é um cachorro sarnento, que come as migalhas que cai do bolso do presidente de qualquer outro político, de qualquer partido. Quando você faz isso, por influência do Estevão Hernandes, da Bispa Sônia, na Marcha para Jesus agora, que vai ter, com apoio do apóstolo Valdemiro, que não é apóstolo, e do R.R. Soares, e do Henri Palharim, e de Samuel Ferreira, e de toda a oligarquia dos califas da Assembleia de Deus geral no Brasil. Quando você faz isso e vota, seja em Bolsonaro, seja em qualquer outro candidato ou homem que eles apoiarem, você pode ter certeza que você tem culpa no sangue de Jesus. Você tem culpa nos tapas, nas cuspidas, no soco, na porrada, nos hematomas, na boca rasgada, no nariz quebrado, no olho inchado, na coroa de espinho, na carne rasgada, disse Jesus, na sede, na fome, nos abusos, na zombaria, na humilhação, na depreciação, no sofrimento, na dor, na agonia.
disse Jesus. Porque serão mais 4 anos de roubalheira, de violência pelos soldados romanos. Serão mais 4 anos de chicote no lombo do povo. Serão mais 4 anos de coroa de espinho e de cruz pesada, impostos pesados, aluguéis pesados, remédios pesados, doenças de novo sobre o povo. Serão mais 4 anos de um sistema proibindo que Jesus cure um leproso no sábado, proibindo que Jesus cure um cego, um paralítico, ou ressuscite um morto, proibindo que Jesus salve uma mulher adúltera. Porque é isto que a igreja evangélica fez no Brasil até agora. É isto que os pastores fizeram no Brasil até agora, principalmente deram as caras. Não teve como se esconder na época da pandemia, aonde pregaram contra a vacina o tempo inteiro, aonde lamberam e comeram as ideias de um genocida, de um tapado, de um estapafúrdio, de um Bolsonaro. Aonde milhões de pessoas morreram por Covid-19. Mais 4 anos, sob o domínio desse mal romano, desses soldados romanos. Mais 4 anos de escárnio, de vergonha. Entre nós, frustração, decepção e de vergonha lá fora, no mundo internacional. Mais 4 anos, sendo chamado de povo débil, infantil e idiota, por voltar de novo colocar no poder um militar que ama, adora, idolatra um dos maiores torturadores, o maior torturador da ditadura nesse país, o Ustra, que pegava cabos de cobre, de fio ligado na tomada e colocava dentro, por baixo das mulheres, até elas urinarem ou morrerem, ou defecarem. Rasgava as mulheres, espancava, batia, dava choque, tacava fogo em homens e mulheres inocentes. Esse é o cristão, esse é o espírito religioso, é o espírito farisaico que está sobre Bolsonaro e sobre os pastores e sobre a igreja no Brasil, disfarçada, é lógico, de representante do Eterno, com a lei, os 10 mandamentos, com o cumprimento da Torá, não é? Com as cerimônias, amai-vos uns aos outros, mas por trás são demônios de verdade, os verdadeiros satanases deste país, deste lugar. Eu vou encerrando por aqui e amanhã eu quero voltar com você para juntos falarmos sobre quem é o Satanás que caiu do céu, que Jesus disse, e vamos falar sobre o rei de Tiro e as alusões que se fazem entre ele e Satanás, que o povo acredita literalmente. Lembre-se, sempre Satanás nunca apareceu em época nenhuma, em território nenhum no mundo, como um espírito. Eis-me aqui, bum. Sempre foi faraó do Egito, Nabucodonosor, rei Dário, sempre foi Antíoco Epífanes, que destruiu, sacrificou uma porca no templo, matou muitas pessoas, como churrascos vivos, assim como Roma fez. Satanás sempre foi um homem. Nero tacou fogo em Roma. Calígula, obcecado, doente, ninfomaníaco por sexo, por prazer, pegava crianças, jovens, adolescentes, adultos, mulheres dos seus soldados subordinados. Sempre foram esses homens políticos, poder,
militar, poder da caneta, mas nunca sós, juntos com outros homens poderosos. Religião, religiosos. Eu termino essa live dizendo que o poder não está na mão deles. O poder está na sua mão. Até quando você vai suportar isso? Até quando nós, como que uma forma metafórica, simbólica, mística, como ele disse, a um dos meus pequeninos a mim o fizeste. Até quando nós, como corpo de Cristo, ou como corpo de Israel, ou como membros desse corpo, seremos agredidos, envergonhados, seremos abusados, seremos jogados às mínguas, sem água, tendo sede, tendo fome de justiça, também no sentido literal. Até quando seremos acorrentados, chicoteados, arrancados do nosso couro, sangue, hemorragias, doenças, pestes? Até quando carregaremos o peso da cruz do Estado, o peso da cruz da religião nas nossas costas? Até quando seremos feitos de idiota, de bestas, de imbecis? Até quando seremos as ovelhas em que tomam a nossa lã e também a nossa carne, a nossa gordura, o nosso sangue? Até quando seremos tapete de sangue desse povo? Até quando? Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima live de amanhã, entre 3 e 4 e meia da tarde. A gente dá sequência nessa live aqui, tá bom? Mas lembre-se que vivemos um sistema perverso e com apoio da religião, assim como Roma e assim como os fariseus, membros dos sinédrios da religião judaica, com alegação e com todos os códigos civis e penais de Moisés, fizeram um acordo com Roma para solapar, para matar, para ferir, para rasgar o inocente, o justo. E esse inocente justo diz que quando se faz isso com qualquer pessoa, faz com ele também. Lembre-se disso. Veja o que a religião no Brasil está fazendo com as pessoas. Veja quem realmente é o Satanás e os demônios. Você pode destruí-los apenas com um voto seu. Você pode botar para correr. Eu não faço mais parte dessa igreja. Não faço mais parte desse negócio sujo. Pastor, pastora, missionário, missionário, apóstolo, vocês nunca mais terão um centavo meu. Vem cá. Pega o seu dinheiro. Invista ele no tesouro direto. Não põe nem na poupança, não. Põe no tesouro direto. Para render toda semana, todo mês. Invista na sua vida, no teu sonho, nos teus projetos, na vida dos teus filhos, na vida dos seus vizinhos, das pessoas, em ONGs, em obras sociais. Invista na sua cidade, na sua rua, no seu país. Invista no seu povo. Invista nessa mudança de vida. Podemos mudar esse Brasil. Podemos tornar desse inferno um paraíso. Podemos nos tornarmos livres da religião. Livres dos Caifás, dos Anás, dos fariseus, dos sumos sacerdotes de hoje. Disfarçados de pastores, de líderes, de profetas, de missionários, de padres, de arcebispos, de cardeais. Podemos nos tornar livres. Podemos viver esse reino de Deus que Jesus nos deu. Podemos viver em abundância. Podemos ter paz. Podemos ter união. Mas para isso, precisamos vencer Satanás e os demônios. Ou seja, os homens de poder, os homens maus. Por isso que ele disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo.
e vocês também vencerão. Vença o mal desse país. Caia fora da tua igreja. Ajude quem precisa. Ame quem precisa. Liberte-se de todos os preconceitos, discriminações, racismo, misoginia, homofobia. Liberte-se dessas coisas. E ame o ser humano. Só através do amor, da misericórdia, da caridade, veremos a Deus. Liberte-se de tudo isso. Tudo isso é o vômito, é o engodo, são as balbúcias, são as tergiversações, são as complicações teológicas de cada denominação, de cada pensamento, de cada demônio, de cada espírito maligno, de cada falso profeta, que são eles os homens. Liberte-se desses rituais, liberte-se dessa escravidão religiosa e escravidão política. Não deixe que eles te enganem de novo. Só para terminar, olha o que o apóstolo Paulo, ele nos ensina em 2 Coríntios 11, 14. Aqui, 2 Coríntios 11, 14, o apóstolo Paulo, que está tudo errado, é o Saul, o rabino Saul, ele, depois da experiência que teve com Yeshua, ele diz assim, na sua defesa, ele vai dizer assim, contra os falsos apóstolos e pastores da sua época já. Porque os tais são falsos apóstolos. 2 Coríntios, a sua carta, é 11, 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Satanás aqui não é um espírito que você imagina, já foi explicado nas outras lives. É alguém de poder, é alguém de força, de influência religiosa, como Caifás, sumo sacerdote, já disse, e como Herodes, governador, imperadores, políticos. Dá uma olhada no seu país, veja como está. Se o nome de Jesus tem tanto poder assim, como devemos acreditar que tenha, então, por que diabos o nome de Jesus não liberta esses homens? Não liberta esses pastores, ladrões, vagabundos, mercenários, que fazem o pandemônio por trás das cortinas da igreja, em sua vida de foro íntimo particular, nos seus apartamentos, nas suas mansões. Por que Jesus? Porque o nome de Jesus não os liberta dos seus males, desses espíritos malignos. Porque Satanás não é vencido nesse mundo. Porque não se trata de um espírito, como você imagina, um fantasma que vem do inferno, mas se trata dos sentimentos da alma humana. E a alma humana só pode ser liberta quando ela é presa, quando ela é bloqueada, quando ela é presa, encarcerada numa cadeia, numa penitenciária, ou num sanatório, ou numa terapia com um psiquiatra, com um psicólogo, com remédios, ou quando é tirado tudo que ela tomou dos outros. Só assim que se vence esse tipo de espírito, essa caixa de demônio, chamado ser humano. Homem, sentimentos. Demônios, diabo, sentimentos. Satanás quer dizer no hebraico, energia, opositor, adversário. Diabo, acusador. Demônio, monstro. São todos esses adjetivos que representam os sentimentos
que está dentro do coração desses homens, religiosos e políticos. Muito boa noite. Às 3 horas da manhã, eu estou não na live, mas aqui no meu apartamento, de joelhos, intercedendo pela sua vida. Se você acredita, se você respeita, se você quer, deixe o seu nome na live, dos seus parentes, e eu estarei intercedendo e orando. Detalhe, de graça, você não precisa pagar nada. Tá bom? De graça recebeste, de graças dai. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os males das mentes das pessoas, dos corações. De graça. Ok? Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Até a próxima. E amanhã a gente volta essa mesma temática, mas dando sequência. Tá bom? Tenham todos uma excelente noite, um bom descanso de terça-feira, muita paz, muita saúde, muita proteção para você, muito consolo, muito conforto espiritual. Você que perdeu o seu parente, que Deus te conforte, te abençoe e te guarde. Força, fé, energia, juntos somos mais fortes e podemos mudar. Se você puder, inscreva-se no meu canal Mensageiro da Luz no YouTube, ok? Porque eles estão querendo tirar o meu canal de qualquer maneira do ar. E é lá que eu baixo todas as minhas lives, ok? E eu vou deixar aí depois. Já está aqui, eu vou colocar na descrição. É Mensageiro da Luz lá no YouTube. Se inscreva lá e compartilhe o máximo que você puder. Muito obrigado. É difícil falar de Deus sem cobrar um centavo. É difícil fazer a tal obra por amor, por vocação, por amor ao próximo, em querer ver um país melhor, as pessoas melhores, uma escola melhor, um hospital melhor, remédios melhores e mais baratos. É difícil falar do amor de Deus sem enganar as pessoas. A maioria engana e quer aproveitar de você. Não se deixe aproveitar. Seja inteligente, tenha fé e também sabedoria. Muita paz para você, que Deus te abençoe. Até a próxima. Muito obrigado, irmã. Muito obrigado, querida e amada irmã Vanilda, essa abençoada que é a irmã Gisele Shinzato, também é uma bênção também. Que Deus te abençoe, Gisele, você e toda a sua família. Também, meu Deus, deixa eu ver aqui. Opa, é o Glauco, é isso? Glauco Gomes, muito obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe. E deixa eu ver aqui mais, para não faltar aqui ninguém. Eu acho que são os mesmos aqui, né? Peraí, o Paulinho, a Vanilda que está sempre comigo, a minha amada esposa Miriam que está aqui. Gente, muito obrigado. Gisele, muito obrigado, que Deus te abençoe. A Gisele, eu acho que ela é da área da saúde também, como eu também sou. E ela sabe muito bem como é difícil, como foi difícil lidar com vidas, com pessoas, com saúde, em plena pandemia, enquanto um presidente falava que o vírus não era nada, era uma gripezinha, repetia as falas do Dr. Drauzio Varela, enquanto os pastores queriam que as pessoas fossem para a igreja, num ato de genocídio, contaminando milhares de pessoas. Eu, como da área da saúde, vi por dia, isso não é mentira, vi mais de 200 corpos descerem para o IML, do IML rápido, para serem sepultados, rápido, como indigente. Mais de 200 pessoas morrendo. Fruto de uma péssima política, fruto de uma péssima religião, que só toma o dinheiro e ganha dinheiro com a indústria da morte, da funerária, dos caixões, dos remédios. Acredito que você não quer esse Brasil de novo para você. Se Lula não presta, Bolsonaro também não presta. Ore a Deus e peça, analise um outro candidato com uma história limpa, ilibada, com outro histórico. Com certeza tem. Tem. Mas quem é limpo, quem é ilibado, quem é honesto, austero, verdadeiro, não tem oportunidade, não tem voz, não tem marketing. Esse é o problema do reino do mal. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Muito obrigado.